Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Instituto Teológico Batista Missionário, ITBM. Hoje nós iremos refletir acerca de um dos ramos da teologia que se chama missiologia. Nós já abordamos a primeira aula de missiologia, no qual nós tratamos acerca da missão da igreja e a missão de Deus, o Missio Dei, né? Nós tratamos um pouco acerca disso, aprofundamos em outros assuntos e agora nesta segunda aula nós daremos continuidade acerca deste assunto tão importante que é a missiologia. Nós iremos refletir um pouco acerca sobre a missão de Deus, né? Então hoje nós abordaremos sobre a diferença de fazer missões em áreas geográficas diferentes, alertar sobre a importância de realizar missões e alcançar os povos em suas culturas, dissertar sobre o destino dos não evangelizados, motivando a pregação da palavra. No esboço nós temos aqui os tipos de missão, o destino dos não evangelizados e a cultura na evangelização. Sempre trarei algumas frases, relacionadas ao tema do qual nós trataremos. Então aqui eu escolhi um do George Peters, um teólogo, um missiólogo, que ele diz assim: o mundo está muito mais preparado para receber o Evangelho do que os cristãos para propagá-lo. Olha que frase interessante, meus irmãos, e uma frase que nós temos que refletir acerca dela, né? Porque às vezes o nosso cristianismo em geral, ele está despreparado. As pessoas, os cristãos que acompanham a igreja estão despreparados para propagar o Evangelho, né? E então nós estamos aqui, vocês estão aqui vendo esta aula, se preparando para propagar este Evangelho, né? Para o mundo. Aqui nós também temos uma frase do Billy Graham, um grande evangelista do século XX, né? Talvez o maior, do século XX. Ele diz assim: Jesus foi um dos maiores reformadores sociais, mas realizou isto pela transformação de indivíduos. Ele não foi um revolucionário, e sim um redentor, mas redimindo o indivíduo, trouxe ao mundo muitas reformas sociais. Cremos que o melhor meio de melhorar a ordem social é melhorar a natureza do homem pela redenção de Cristo. Então aqui nós vemos que Billy Graham também tinha uma visão urbana, do qual nós vamos falar, integral, acerca da reforma social que Jesus ele fez ali, no meio onde ele estava ali em Israel. Nós trataremos com mais propriedade mais à frente, tá? Hoje nós iremos abordar os tipos de missões. Mas como todo assunto teológico, primeiro nós temos que partir da Bíblia para que possamos extrair conceitos teológicos dela e dela refletir acerca do que os teólogos, do que a teologia firmou sobre esse assunto, sobre os tipos de missões, E o texto base para que possamos extrair o conceito de tipos de missão diz respeito a Atos 1:8, tá? Então esse texto é o que vai designar, o que vai nos dar a base para que nós possamos extrair os tipos de missões, tá? E ele diz assim o texto, Atos 1:8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Perceba que nós temos 3 locais aqui, Então Jerusalém, nós vamos extrair o conceito aqui local, o conceito aqui de cidade, Judéia e Samaria, nós vamos extrair o conceito ali nacional, acerca do país ali de Israel, E até os confins da terra, nós trataremos acerca das missões transculturais, para fora de outras etnias, para fora da nossa etnia, para fora do nosso mundo, Então daqui, deste texto base,
nós conseguimos extrair dele tipos de missões, né? E os locais desses tipos de missões. E é isso que nós iremos abordar, né? Eu gostaria de estar refletindo um pouco acerca deste texto, acerca do que Hernandes Dias Lopes fala em seu comentário de Atos, né? Que diz um tópico aqui, ó, para que os discípulos precisariam do revestimento de poder, né? E Hernandes Dias Lopes ele pontua 4, mas eu extraí ali 2 conceitos para que possamos entender melhor acerca deste texto, né? E ele diz assim, ó, para perdoar. As antigas barreiras raciais, culturais e religiosas que separavam dos samaritanos deveriam ser quebradas. Então, entre os judeus e entre aqueles que viviam ali em Samaria, havia um conflito entre eles, né? Pois os judeus alegavam que os samaritanos eles tinham uma mistura sincrética com outras etnias, com outras religiões ali, né? Então o judeu ele tinha um zelo por conta da sua etnia, por conta de ser o povo chamado por Deus e de Deus ter instruído a eles não se misturarem com outras etnias, mas sim influenciarem, né, através do seu andar, através do seu caminhar, através do seu exemplo. O mapa traçado por Jesus incluía Samaria. Aonde o Evangelho chega, os muros de inimizade são derrubados. O poder do Espírito capacita a igreja a amar até mesmo seus inimigos. Então, o Espírito Santo concedeu poder ali para os seus discípulos para que eles pudessem perdoar. Tá? Um dos pontos que Hernandes Dias Lopes aborda. Outro ponto, para pregar até os confins da terra, do qual nós nos deteremos também. Então, os horizontes são ampliados, os limites dilatados. O projeto de Deus é o Evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo. Os gentios que eram considerados pelos judeus apenas combustível para o fogo do inferno, agora deveriam merecer a mais acentuada atenção dos judeus no cumprimento da missão. Olha que interessante. Então, para os judeus ali que tinham um zelo pela sua pátria, né? Pela sua etnia, de ser um povo chamado por Deus, de ser um povo que não deveria se misturar, eles tinham certos conceitos preconceituosos para com as outras etnias, tá? De que por eles serem um povo escolhido. Então tinha um certo receio acerca do que nós chamamos na Bíblia de gentios, né? E ali em Atos nós vamos perceber que Deus, ele chama Pedro, e Pedro entende ali, através de Cornélio ali, através daquela passagem de Cornélio, que Deus ali, ele chama todo o mundo, né? Não somente ali os judeus para a salvação, mas sim ele amplia a sua questão salvífica ali, né? Não que os que não eram judeus não fossem salvos, mas no Antigo Testamento aqueles que eram convertidos, aqueles que criam num Deus uno, um Deus onipotente, onipresente, onisciente, no Deus de Israel, normalmente eram prosélito do judaísmo, né? E esperava ali acerca do Messias, ele tinha ali uma esperança, né? Não que no Antigo Testamento a salvação fosse diferente do Novo Testamento, tá? No Antigo Testamento a salvação também era pela fé, tá? Mas houve um progresso na questão da compreensão salvífica dos judeus e também dos cristãos, tá? Então eu queria aqui ampliar o conceito, ampliar aqui a compreensão nossa acerca desse texto.
E agora nos deteremos acerca dos tipos de missões propriamente dita, tá? Então nós vamos tratar de dois tipos de missões, a missão urbana e a missão transcultural, tá? Eu vou tratar aqui na missão urbana o livro ali do Timothy Keller, Igreja Centrada, e o livro da missão urbana, ali que é do Seminário Servos de Cristo, tá? Então, Timothy Keller ele diz assim no seu livro: Paulo e os outros missionários cristãos foram para as grandes cidades porque o evangelho, ao ser ali plantado, propagava-se regionalmente, também se propagava-se globalmente e, por fim, o evangelho tinha uma influência maior na cultura. É interessante esse livro, meus irmãos, indico fortemente para a leitura, ainda que não seja um livro de missiologia, mas trate de uma eclesiologia prática, do qual nós falamos anteriormente neste mesmo módulo, mas nas aulas anteriores. É um livro extremamente prático e útil nos dias de hoje, né? E ali Timothy Keller ele aborda acerca da importância da cidade nos nossos dias, porque é da cidade que ali os relacionamentos humanos, que os negócios humanos, eles estão mais aflorados e estão ali numa velocidade mais alta. Então a possibilidade da propagação do evangelho na cidade é muito maior e muito mais eficaz. Então nós devemos, como cristãos, como teólogos, pensar acerca de como influenciar essas cidades, tá, meus irmãos? Então aqui Timothy Keller fala que Paulo também percebeu isso nas Escrituras. Então ele diz ali, propagava-se regionalmente. Então onde Paulo ia numa cidade, regionalmente ali, se tornava conhecido rapidamente, porque ali havia uma velocidade de relacionamentos muito alta, de questões comerciais, questões religiosas, todos os tipos, políticas, e também se propagavam globalmente, porque numa cidade não se vive somente pessoas de origem da cidade, mas às vezes pessoas que estão nos interiores ou em lugares mais isolados. Eles vão para a cidade para buscar uma vida melhor, talvez, ou algo do tipo. E que ali as etnias se juntam, né? Então, quando essas pessoas saem para as suas etnias, voltam de novo para os seus países de origem, propagam também o evangelho, né? Os comerciantes, eles propagam aquilo que estavam sendo falado, pregado, ensinado naquela cidade, né? E por fim, o evangelho tinha uma influência maior na cultura. Então, o evangelho, aonde ele entra, meus irmãos, ele transforma a cultura, aquilo que as pessoas cultivavam, aquilo que as pessoas elas tinham por costume, por valores. O evangelho ele entra nessas questões e a pessoa percebe e adequa a sua vida conforme o evangelho, se ele for um salvo em Cristo Jesus. É interessante uma frase de Stephen Kirchner, que ele trata acerca de um capítulo nesse livro Missão Urbana. Ele fala: quem lê o início e o fim da Bíblia nota que o drama humano começa num jardim e termina numa praça no centro de uma cidade. Olha que interessante, olha que valoroso essa questão, né, da cidade, da missão urbana, né? E é interessante que o Kirchner, nesse capítulo, ele trata acerca do conceito da cidade desde Gênesis, né? E ele trata que a cidade, ela era um meio de ir contra os propósitos de Deus, né? É por isso que é fundado Babilônia, Babel, e aquelas cidades eram contrárias às vontades de Deus. Mas Cristo, ele nos restaura, ele nos ensina
no Novo Testamento e também no Antigo, em Gênesis já, que o mandato cultural é uma bênção, mas nós devemos valorizar o desenvolvimento humano, a cultura humana. Obviamente não aqueles desenvolvimentos e culturas que são contrários ao Evangelho, mas sempre nós temos que ter a sensibilidade de entendermos a cultura e de observarmos aquilo que fere o Evangelho e aquilo que não fere, tá? Então nós tratamos acerca da missão urbana e agora nós trataremos acerca das missões transculturais, tá? Que eu vou usar o livro aqui de John Piper, Evangelização e Missões. Nos referimos a missões transculturais quando entendemos que a missão de Deus é designada a todos os povos, todas as etnias, sem nenhum tipo de acepção de pessoas. É interessante como John Piper define missões. Então ele fala assim, ó: missões é conclamar o grandíssimo... missões é conclamar o mundo a fazer aquilo para o qual fomos criados. Ter grandíssimo prazer em louvar a Deus para sempre. Se as missões não alcançarem um povo com o Evangelho da glória de Deus na face de Cristo, Deus será desonrado e as pessoas serão miseráveis eternamente. Assim, somos impelidos por dois motivos que acabam sendo um só: a glória de Deus e o bem do homem. É a única coisa porque o louvor a Deus é a consumação do prazer em Deus. Olha que interessante, meus irmãos. Então Piper, ele entende que nós fomos criados para glorificar a Deus, né? E quando nós glorificamos a Deus, é uma consequência nós nos regozijarmos, nós temos prazer, nós nos alegrarmos com isso. E nós temos uma alegria constante, não uma alegria passageira, né? A alegria da salvação é uma alegria que muda, que é constante em nossas vidas. E isso é o propósito de Deus às nossas vidas. Nós temos que entender isso. É interessante que John Piper sempre trata desse assunto, e um livro também que ele trata acerca disso é Em Plena Felicidade, se não me falha a memória. É muito interessante. É Em Busca da Verdadeira Felicidade. É muito interessante que ele trata desse conceito que o ser humano ele tem que entender que ele foi criado por Deus para glorificá-lo e para se alegrar nele, tá? Então Deus, ele não nos criou porque ele necessitava de alguma adoração nossa, mas ele nos criou para que nós adorássemos ele e nesse quesito nós sermos felizes nisso. Então Deus não está sendo uma pessoa possessiva, mas sim uma pessoa amorosa, porque ele entende para o que nós fomos criados, para adorá-lo. Então é interessante nós entendermos isso, porque isso nos remete a entendermos e a nos alertar a buscar outras pessoas que nunca ouviram esse tipo de evangelho, que estão vivendo as suas próprias questões, que está vivendo em sua própria maneira de viver, né? E às vezes acaba pensando que a verdade ela é relativa, como hoje nós temos muito no pós-modernismo, né? Então é interessante, é um alerta para nós entendermos que as missões culturais é nós levarmos esse conceito, levarmos esse evangelho e colocarmos na mente dessas pessoas que Deus nos criou para glorificá-lo e nisso nós nos alegrarmos nele, tá? Portanto, agora nós trataremos dos não evangelizados.
Certamente, meus irmãos, você já foi perguntado ou você perguntou acerca e daqueles que nunca ouviram falar de Cristo, né? Certamente, meus irmãos, se você ainda não foi perguntado ou questionado, certamente você irá ser, tá? Então é um tema extremamente importante nós tratarmos e extremamente valioso para nós entendermos também, né? Porque isso é motivo de dúvida a muitos cristãos, tá? E entre muitas visões a respeito do destino dos não evangelizados, nós iremos abordar 2 pontos de vista aceitos e defendidos pela maioria dos teólogos ortodoxos, tá? Que são inclusivismo e exclusivismo. Quando eu falo teólogos ortodoxos, eu estou falando de cristãos que entendem, que concordam nas questões essenciais, porém podem divergir nas questões não essenciais, tá? Existem outras vertentes, né? Outras visões acerca do destino dos não evangelizados, mas não irei tratar por nós termos pouco tempo, por não ser algo maçante, mas iremos tratar os conceitos que são fortemente bíblicos, né? Que tem um embasamento bíblico e que tem bons teólogos, bons cristãos defendendo esses tipos de visões, tá? Então, que é o exclusivismo e o inclusivismo, tá? É importante a gente frisar, ó, ambos possuem base bíblica, tá? Então, possui base bíblica, não é algo tirado da nossa mente, a mente dos teólogos, tá? Possui bons argumentos, tá? Então, ambas visões possuem seus prós e contras, tá? Isso é uma coisa que nós teólogos temos que entender, porque nós somos pessoas limitadas e nós pensamos de uma forma limitada. Então, a nossa teologia nunca será perfeita em nenhum tipo de conceito criado humano, né? Teológico. Obviamente que possui questões essenciais e verdades absolutas na Bíblia, que isso não se discute. Mas as questões que não ficam claras na Bíblia dá margem para que a nossa limitação humana pense e tire algumas conclusões diferentes, né? Então é necessário um estudo profundo para que defendamos uma visão, tá? Então é necessário para que nós entendamos esses conceitos e vejamos, né, as bases bíblicas que são usadas por eles, tá? E aí nós entenderemos hermeneuticamente a mais correta, né? Que nós entendemos a mais correta, né? Então tratarei mais agora dessas questões. Que seria o inclusivismo, né? Que ele defende uma perspectiva mais otimista acerca da revelação geral. Gabriel, o que é essa revelação geral? A revelação geral é a forma que Deus se revela não somente pelo Evangelho, não somente pela pregação do Evangelho, mas também de uma forma implícita, como por exemplo na natureza, como por exemplo no Salmo 119, no Salmo 19, me perdoe, tá? Que ali Deus fala da criação e que os céus proclamam a glória de Deus, né? Então isso é a revelação geral. Deus ele se revela de uma maneira que é possível o ser humano identificar que existe um Deus criador dos céus e da terra e que existe um ser racional e pessoal, tá? Então, o inclusivismo, ele entende de uma forma mais otimista essa visão, tá? Ao contrário da visão universalista, que é a visão que eu não tratarei, mas já posso adiantar para vocês que é uma visão heterodoxa, tá? Que é uma visão que não é aceita no cristianismo ortodoxo.
O universalismo entende que a inclusão, todos serão salvos, todos serão inclusos na salvação, no final de tudo. Alguns que propõem essa vertente, como Orígenes, ele fala que até o diabo será salvo, né? Então é uma visão heterodoxa. E ele é contrário, o inclusivismo não é universalista, tá? Mas ele entende que é possível haver uma salvação sem a proclamação de uma fé audível. Olha que interessante. Então, eles entendem que não é necessário, que pode acontecer que povos e pessoas possam ser salvas sem que tenham ouvido falar acerca de Cristo, acerca do Evangelho, pela percepção da revelação geral, entendem? O simples fato de um ser humano reconhecer um único Deus Criador dos céus e a terra e adorá-lo, é possível que essa pessoa seja salva, tá? Então é interessante nós entendermos isso. Então, quando alguém te perguntar acerca dessas questões dos não evangelizados, você entenderá que existem vertentes e aí você explicará para essa pessoa, né? Possuir inclusivismo, que ele entende que essas pessoas, elas podem ser salvas se elas reconhecerem o Deus Criador, uno dos céus e da terra, e que nos regeu leis, que nos regeu algumas verdades para que possamos viver e vivamos de acordo com o que Ele colocou em nosso coração, a lei em nosso coração, e que essas pessoas podem ser salvas por isso, tá? Então nós temos também a vertente exclusivista, né? Então o exclusivismo é uma visão que enfatiza a depravação total do homem de forma enfática, tá? Por essa razão, não creio que seja possível a salvação sem a pregação audível do Evangelho, tá? Gabriel, o que é depravação total? Tá? Então, tanto calvinistas como arminianos, né, entendem que o ser humano ele é depravado. O que ele é depravado? Depravação total. É que em todos os aspectos do ser humano, o ser humano é corrompido. O pecado afeta o ser humano. Então, nós somos inclinados ao pecado. Então, essa inclinação ao pecado nunca permite que nós venhamos fazer o bem e nós venhamos buscar a Deus. Tá? Então, ele enfatiza de uma forma enfática essa questão do exclusivismo, né? E ele não crê que seja possível uma pessoa não evangelizada ser salva sem a pregação do Evangelho. Então, para que sejamos salvos, o exclusivista diz que a pregação do Evangelho é necessária, tá? Ao contrário da visão inclusivista, que em alguns casos as pessoas podem ser salvas sem a pregação do Evangelho. É a vertente normalmente defendida pela maioria dos calvinistas, tá? Como é, por exemplo, John Piper, do livro que nós tratamos anteriormente, tá? Então é necessário que nós venhamos nos debruçar sobre esse assunto, né? Pois é muito provável que em algum momento nós cristãos seremos inquiridos sobre essa questão. Portanto, é de extrema relevância abordarmos acerca dos não evangelizados, tá? Olha que tema interessante, meus irmãos, acerca de nós pensarmos dos índios, acerca de nós pensarmos acerca das pessoas que nunca foram evangelizadas, né? Então nós tratamos aqui de 2 pontos ortodoxos, tá? Existem aí 5 pontos, mais ou menos, que não tratarei todos, mas em suma, esses 2 são o que a ortodoxia ela defende e grandes teólogos defendem, tá? Então é necessário que nós nos debruçamos nas Escrituras e nós como teólogos possamos compreender e aí sim tomarmos uma vertente ou uma visão
que nós entendamos a mais correta, tá? Então nós trataremos agora da cultura na evangelização. É fundamental pensarmos em cultura como quando discorremos acerca de missões, principalmente missões transculturais. Por que, Gabriel, que é mais importante em missão transcultural? Não digo que é mais importante, mas que é uma coisa mais latente, né? Mais superlativa aqui, né? Que trará mais embates, né? Porque cultura é uma questão de um cultivo de um povo, né? Então talvez povos tenham o costume de se pintar, ou de fazer certas, ou de terem certos costumes, tá? Então aqui, todos os povos possuem costumes, crenças e valores que podem divergir de outros povos de um contexto distinto. Então se você é de um país europeu e talvez vai fazer uma missão em um contexto africano, você certamente irá sentir diferenças nas questões da cultura, né? Isso não quer dizer que a cultura do próximo ou a cultura de outras etnias sejam demoníacas ou pecaminosas, tá? É necessário que o missionário seja atento a essas questões para que ele possa criar um ponto de contato entre a cultura no qual ele está ali pregando o Evangelho, para que aquela cultura possa compreender melhor e possa aceitar o Evangelho de uma forma melhor, vamos dizer assim, né? Portanto, aqueles que se empenharem em proclamar o Evangelho a esses pontos, é necessário ter a sensibilidade de perceber aquilo que fere os princípios do Evangelho cultivado pela cultura, tá? Obviamente, meus irmãos, se um povo tem um costume que é pecado de ter outras mulheres, ou de até ser canibais, né? Isso tem que ser mudado com a pregação do Evangelho, com a assimilação do Evangelho, mas isso é necessário o Evangelho ser inserido primeiro, a pregação do Evangelho ser assimilada primeiro, né? E isso sim é necessário mudança. Mas talvez uma cultura em que tem o costume de se pintar ou dançar ou algo do tipo não seja algo pecaminoso, tá? Mas é um motivo também de glorificar a Deus, porque a cultura é algo que glorifica a Deus, né? Que venhamos imaginar, né, nós no novos céus e na nova terra, com diversas etnias, com diversas culturas, todos nós juntos ali, né? Que maravilha que será, né? Cultivado pela cultura. E também pontos de contato, né? Para que possa ser utilizado como uma forma de aproximação e, consequentemente, a aceitação do Evangelho. Olha que interessante, meus irmãos. Então é necessário que o missionário ele esteja atento a essas questões. Há questões que têm similaridade ou similitude ali, né? Com o Evangelho, com questões do Evangelho, né? E isso possa ser um motivo de assimilação melhor daquele povo, né? Então é muito interessante essa questão, nós entendermos acerca da cultura na evangelização. Mas quero tratar não somente da cultura na evangelização, mas também como o cristão deve se portar perante a cultura, né? Como Cristo e cultura se relacionam, tá? E de novo vou usar aqui a Igreja Centrada, do Timothy Keller, que é um livro extremamente útil nesse sentido, né?
Ele diz assim, ó, é importante pensarmos não somente a cultura relacionada com a evangelização, mas também relacionada com nós cristãos. E há algumas maneiras básicas de relacionar Cristo com a cultura. Niebuhr, que é um teólogo muito bom, apresenta 5 maneiras básicas de relacionar Cristo com a cultura. Tá? Então nós entenderemos acerca de visões teológicas que falam acerca da relação entre Cristo e cultura, né? Então, o primeiro ponto é o Cristo contra a cultura, tá? É comum em nossos dias, tá? É um modelo de afastamento, em que se dá um distanciamento em relação à cultura e um mergulho na comunidade da igreja. Tá? Então, esse ponto de vista, ele entende que a cultura e Cristo, eles não convergem, tá? Eles são opostos. Então, nós cristãos temos que se afastar da cultura e não tentar transformar, tá? Então, esse é um dos pontos de vista, tá? Outro ponto de vista é o Cristo da cultura, tá? É um modelo de acomodação que reconhece Deus trabalhando na cultura e busca maneiras de ratificar esse fato, tá? Então, Niebuhr entende que esse ponto aqui se refere a muitas vezes os teólogos liberais, que eles acomodam Cristo à cultura e que às vezes acabam misturando demais e acabam criando outro tipo, né, de doutrina, outro tipo de questão ali, né? E acaba sendo algo sincrético, né? E acaba sendo algo que às vezes levado, não tendo um equilíbrio, né, passa a ser algo herético, né? Então nós temos que tomar cuidado com este ponto. Como também o anterior, tá? Tudo que é levado a um ponto extremo, nós temos que tomar cuidado. Nós sempre temos que manter o equilíbrio teológico, né? Terceiro ponto, Cristo acima da cultura, tá? É um modelo sintético que defende por meio de Cristo a complementação do que há de bom na cultura e uma construção em cima desses aspectos positivos da cultura. Então aqui, nesse ponto, entende que Cristo, que o Evangelho está acima da cultura, né? E que a cultura, ela tem que ser moldada pelo cristianismo a ponto de se tornar algo positivo, tá? Então, o terceiro ponto que Timothy Keller trata, que expõe ali através de Niebuhr, né? Quarto ponto, Cristo e cultura em paradoxo, tá? É um modelo dualista que vê os cristãos como cidadãos de dois reinos diferentes, um sagrado e outro secular. Esse modelo é extremamente comum em nossos tempos, tá? Porque nós vivemos muitas vezes em um movimento eclesiástico dualista que entende o mundo de uma maneira santa e profana, sagrado e secular, tá? E a Bíblia não nos diz isso. A Bíblia nos diz que tudo foi criado por Deus e que tudo era bom. O ser humano é integral, ele é corpo e alma, ele não é uma separação disso, né? A Bíblia diz que o ser humano ele é integral, ele é o todo. O ser humano é composto de corpo e alma, mas é o todo, tá, meus irmãos? Então, esse é um modelo deficiente, dualista. E o quinto ponto, para nós finalizarmos, é o Cristo transformando a cultura. É um modelo conversionista que busca transformar cada parte da cultura por meio de Cristo. Então, esse quinto ponto, meus irmãos, normalmente ele é proferido pelos neocalvinistas de Abraham Kuyper, tá? Que entendia que o cristianismo ele tem que ser vivenciado em todas as esferas das nossas vidas,
seja no nosso trabalho, seja na faculdade, seja no momento eclesiástico, nos nossos relacionamentos, e isso em relação à cultura também. E isso tem que ser transformado e entendido em uma cosmovisão cristã, uma visão de mundo cristão, tá? Então, abordamos esses 5 pontos, né, acerca da relação entre Cristo e cultura. Entendemos os cuidados ali da cultura na evangelização, né, a compreensão do missionário que ele tem que ter. Abordamos as outras questões acerca da missiologia nesta aula, tá? E agora nós encerraremos essas 2 aulas de missiologia. Espero que seja um momento especial aos meus irmãos, que possamos sair edificados e que possamos compreender melhor as questões da missão de Deus, que Deus nos concedeu à igreja, e a igreja, nós como igreja, levaremos essa missão adiante a todos os povos e a todas as nações. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Até a próxima aula.